boa noite. Boa noite. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo a inclusão do ex-presidente Bolsonaro no inquérito sobre autores intelectuais de atos golpistas por incitação. O ministro Alexandre de Moraes autoriza investigação sobre o governador afastado Ibanez Rocha e o ex-secretário de Segurança do DF, Anderson Torres. Em depoimento à Polícia Federal, Ibanez afirma que o plano de segurança para o domingo sofreu atos de sabotagem. Se Anderson Torres não voltar dos Estados Unidos até segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, diz que vai pedir a extradição. O Jornal Nacional está começando. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje ao Supremo Tribunal Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja investigado como um dos autores intelectuais por incitação dos atos golpistas. A Procuradoria-Geral da República acolheu uma representação assinada por um grupo formado por 79 procuradores e procuradoras do Ministério Público Federal. No documento entregue ontem ao Procurador-Geral Augusto Aras, esse grupo de procuradores afirma que Jair Bolsonaro se engajou em disseminar desinformação sobre as instituições judiciárias brasileiras, responsáveis pela organização dos pleitos, alegando que elas tramavam contra sua reeleição. Os procuradores lembram que Bolsonaro questionou o resultado das eleições e a lisura do processo eleitoral. A representação diz ainda que as falas de Bolsonaro ocupam uma posição de destaque na Câmara de Eco desinformativo do país e contribuíram para que a confiança de boa parte da população na integridade cívica brasileira fosse minada. Os procuradores citam o vídeo postado por Jair Bolsonaro numa rede social na última terça-feira. A publicação, apagada horas depois, questiona o resultado da última eleição presidencial. No documento, os procuradores afirmam que o material parece configurar uma forma grave de incitação, dirigida a todos os seus apoiadores, a crimes de dano, de tentativa de homicídio e de tentativa violenta de abolição do Estado de Direito, análogos aos praticados por centenas de pessoas ao longo dos últimos meses. Depois de analisar o pedido dos procuradores, o Grupo de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que o nome de Jair Bolsonaro seja incluído formalmente no inquérito para apurar quem foram os mentores do terrorismo em Brasília. Inicialmente, os procuradores avaliam que Jair Bolsonaro praticou o crime de incitação. O pedido para incluir o nome de Jair Bolsonaro no inquérito é assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos. O documento, que está em sigilo, reforça que o vídeo postado na rede social de Jair Bolsonaro ocorreu poucos dias depois do maior episódio de depredação que Brasília já viveu, e que a veiculação da mensagem teria o poder de incitar novos atos contra os poderes da República, o que se enquadra no artigo 286 do Código Penal, incitar publicamente a prática de crime. E os procuradores não descartam investigar Bolsonaro por outros crimes. No pedido de abertura de inquérito, a PGR afirma que quem apoiou ou incitou os atos golpistas também deve ser investigado pelos crimes de terrorismo, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça e perseguição. A investigação contra os golpistas que atacaram os três poderes está dividida em 4 núcleos: o dos executores, o das autoridades de Estado que se omitiram, o dos financiadores e o dos autores intelectuais. O pedido da PGR com a inclusão do nome de Jair Bolsonaro já está no Supremo Tribunal Federal. Caberá ao STF decidir se autoriza ou não a abertura do inquérito e definir qual dos ministros será o relator. A PGR pede ainda que o STF autorize o compartilhamento de provas que ajudem a identificar os autores intelectuais dos atos golpistas e que a Polícia Federal apresente um relatório parcial das provas que já foram recolhidas. Os procuradores também solicitam que as empresas responsáveis pelas redes sociais indiquem os perfis dos usuários que disseminaram mensagens contra o Estado Democrático de Direito, o resultado das eleições e os poderes da República. O
O advogado de Jair Bolsonaro disse que o ex-presidente sempre repudiou atos ilegais e criminosos e foi um defensor da Constituição e da democracia. O advogado afirma que Bolsonaro repudia veementemente os atos de vandalismo e depredação do patrimônio público, segundo ele, cometidos por infiltrados. A defesa de Bolsonaro afirmou também que o ex-presidente jamais teve qualquer participação naquilo que chamou de movimentos sociais espontâneos. O ministro da Justiça falou hoje sobre o rascunho de um decreto golpista encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres. Numa cerimônia hoje no Palácio da Justiça, o ministro Flávio Dino comentou a revelação feita ontem pelo Jornal Nacional sobre a íntegra da minuta que previa estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral após as eleições. O ministro afirmou que é importante saber quem produziu o documento e que a minuta tem uma relação com os atos de vandalismo de domingo. Configura ainda mais cabalmente a existência de uma cadeia de responsáveis pelos eventos criminosos que nós verificamos, dizer de onde veio esse documento, quem produziu, em que circunstâncias, quais as intenções, e aí sim outras linhas de investigação serão definidas pela Polícia Federal. É claro que o documento configura um elemento fundamental para a compreensão da causa e efeito. O documento é um nexo de uma relação de eventos que se inaugura no dia 30 de outubro, dia do segundo turno, e chega ao dia 8 de janeiro. Então, o documento é como se fosse uma espécie de elo perdido entre uma sucessão de eventos, mostrando que eles não eram casos isolados, e sim que havia um engendramento, havia um planejamento. A minuta de decreto apreendida pela Polícia Federal na casa do ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, pedia a instauração do estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral como forma de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022. O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição Federal e diz que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. O texto indica que a minuta pode ter sido elaborada após a diplomação do presidente Lula, que ocorreu em 12 de dezembro. O segundo artigo do texto diz que ficariam suspensos o sigilo de correspondência e de comunicação telemática e telefônica dos membros do Tribunal Superior Eleitoral, durante o período que compreende o processo eleitoral até a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, ocorrida no dia 12 de dezembro de 2022. De acordo com o texto, o objetivo seria garantir a preservação ou pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022. Ou seja, a minuta atacava apenas a eleição para presidente, questionando os votos em Lula e preservando os votos para deputados, senadores e governadores, o que beneficiaria aliados eleitos de Bolsonaro. E que a apuração da conformidade e legalidade do processo eleitoral seria conduzida por uma comissão de regularidade eleitoral, que seria formada por 17 integrantes, 8 do Ministério da Defesa, incluindo a presidência, e os demais do Ministério Público, Polícia Federal, Senado, Câmara, Tribunal de Contas da União, Advocacia Geral da União e Controladoria Geral da União. Assim, pretendiam formar uma maioria governista, com representantes indicados por Bolsonaro, Ministério da Defesa, Polícia Federal, da Advocacia Geral da União e da Controladoria Geral da União. A busca na casa de Torres foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal como consequência da falha de segurança na esplanada dos ministérios no último domingo. Juristas consideram o documento inconstitucional porque transferia atribuições do Poder Judiciário para o Poder Executivo.